e lançou a verdade por terra, e o fez, e prosperou. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Daniel 8, versículo 12 e Daniel 7, versículo 25. Há alguns anos, um dos czares da Rússia estava andando por um daqueles lindos parques russos. E enquanto ele andava, notou em uma esquina distante e remota daquele parque magnífico alguma coisa muito estranha e bizarra. Ele estava longe do castelo. E enquanto pensava naquilo no parque, notou um guarda fardado em pé. E ele pensou: por que será que ele está em pé? O que será que ele está guardando? E então ele disse ao guarda: Senhor, o que está guardando? E o homem disse: eu não sei, czar. Eu estou um pouco incerto, mas meu superior mandou eu ficar aqui em pé de guarda. Mas o que você está guardando? Eu não estou certo. Você não está certo? Não. O que você estava fazendo ontem? Em pé de guarda. O que estava fazendo antes de ontem? Em pé de guarda. E um dia antes? Em pé de guarda. Mas o que você está guardando? Eu não sei, Senhor. Mas eu obedeço ordens e fui instruído para vir aqui e montar guarda. É o que eu estou fazendo. O czar era um homem muito inquisitivo. E então, uma vez que ele viu aquele homem montando guarda e imaginando o que ele estava fazendo, ele começou a investigar nos arquivos da corte. E nenhuma pessoa na corte sabia porque o guarda estava de guarda lá. Mas sabiam o seguinte: que esta ordem havia sido passada pelos seus superiores, que receberam de seus superiores, que por sua vez receberam dos superiores deles. Eles começaram a investigar o passado e viram que todo dia ali havia esta ordem para alguém montar guarda naquele ponto do jardim. Ao começarem a estudar isso, eles abriram as arcádias, onde estão arquivos antigos da corte, e para surpresa deles, descobriram o seguinte: cerca de 100 anos antes, Catarina a Grande recebeu um buquê de rosas de presente de aniversário. E uma vez que era um pequeno buquê de rosas, apenas um singelo buquê de rosas, a corte não queria que ninguém passasse nela e tropeçasse. Então, 100 anos antes, foi passada uma ordem. Diziam os arquivos da corte, e a ordem era a seguinte: fique de guarda das pequenas rosas. Só que essas rosas já haviam morrido há muito tempo. Mas uma vez constatado nos arquivos da corte, aquela tradição foi seguida sem ninguém averiguá-la, sem ninguém explorá-la, sem ninguém investigá-la, porque todo o mundo sempre a obedeceu. Poderia ser que uma antiga tradição tenha vindo para a igreja cristã? Poderia ser que dentro da igreja cristã tenha entrado um regulamento feito pelo ser humano, em vez de um regulamento feito por Deus, que na verdade não estudamos, não exploramos, que uma geração após a outra simplesmente aceitou, aceitando que este era o comando de Deus. Poderia ser que a igreja cristã de hoje está na verdade guardando, e algumas delas lutando por uma tradição antiga? Não seria obra do diabo nos confundir? Não seria obra do diabo substituir uma verdade por uma mentira? Trazer uma tradição para a igreja cristã? Jesus, na época, discutiu os fatos de que alguns líderes religiosos haviam aceitado uma tradição. Na verdade, Jesus estava preocupado com os líderes religiosos em sua época. Ele disse em Marcos 7, versículo 9, e dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus. Leiam comigo, por favor. Para guardardes a vossa tradição. Na época de Jesus, não é que estes líderes religiosos eram maus, não eram homens perversos. Era mais que na época de Jesus, no século I, que rejeitaram o mandamento de Deus porque foram enganados, porque foram mal guiados, e aceitaram as tradições no lugar das palavras de Deus. Poderia ser que na última parte de sua história,
Satanás queria colocar uma falsidade. Poderia ser que nos últimos dias da história, Satanás desejava infiltrar a igreja cristã com mandamentos dos homens e não com mandamentos de Deus, com as tradições dos homens e não com os mandamentos de Deus. A Bíblia deixa bastante claro que quando Paulo diz em 2 Timóteo 2, versículo 15, leiam comigo por favor. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Deus disse para você e para mim, procura apresentar-te a Deus aprovado. Deus disse, leiam a Bíblia sozinhos. Deus disse, estudem sozinhos. Deus disse, leiam a palavra de Deus pessoalmente, ou poderá ser enganado por uma tradição. Uma das coisas que o demônio odeia mais do que qualquer coisa é quando entregamos nossa aliança e adoração ao verdadeiro Deus. Na verdade, o livro do Apocalipse diz que o conflito final será sobre adoração, adorando o Cordeiro Jesus ou adorando o poder da besta com seus decretos e regulamentos humanos. O demônio odeia a verdadeira adoração. Então, Adão e Eva foram criados para experimentar a grande alegria de adorar a Deus. Seu verdadeiro prazer seria encontrado na adoração verdadeira, entrando em contato com Deus e encontrando um refúgio seguro. Sua alegria, sua felicidade, seu maior prazer em servi-lo. Após Deus ter criado o mundo em 6 dias, após o que estudamos ontem à noite, a Bíblia diz que, havendo Deus acabado no 7º dia a sua obra, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus não descansou no 1º dia, nem no 3º, mas no 7º dia Deus nos deu um sinal de sua atividade criadora. Ele deu um sinal memorial de sua atividade criadora, um sinal de verdadeira adoração em oposição à adoração falsa. Então a Bíblia diz, e Deus abençoou. O que Deus abençoou, amigos? O que foi? O 3º, o 5º, ele abençoou o quê? O 7º dia. E o santificou porque Deus descansou de todo o seu trabalho que Deus criou em Gênesis 2, versículo 2 e 3. Portanto, após Deus ter criado o mundo em 6 dias, Ele separou o 7º e Deus descansou no 7º dia. Deus abençoou o 7º dia. Deus santificou e separou o 7º dia. O 7º dia era um sinal de lealdade, um sinal de aliança, um sinal de adoração do verdadeiro e genuíno Deus do universo. Quando Deus entregou a Moisés os 10 mandamentos, ele escreveu aquelas leis com o seu próprio dedo sobre uma placa de pedra, para nunca ser anulada, para nunca ser apagada, para nunca ser mudada. O que dizem aqueles mandamentos? Lembrem-se do sábado e o mantenham sagrado. E grande parte do mundo o esqueceu. Grande parte do mundo esqueceu o único mandamento que se refere à adoração, o único mandamento que se refere à aliança a Deus, o único mandamento que se refere à homenagem ao nosso Criador. E o mandamento do sábado poderia ser que Satanás teria atacado o sábado. Poderia ser que Satanás tentaria colocar na igreja cristã uma farsa. Poderia ser que Satanás tentaria colocar na igreja cristã uma tradição dos homens para esconder o verdadeiro sábado do povo de Deus. Poderia ser que este sinal, o sábado do 7º dia, a Bíblia diz em Êxodos 20, versículo 8 a 10, lembra-te do dia do sábado para o santificar do Senhor nosso Deus. O 7º dia é o sábado do Senhor, não o sábado dos judeus. Na verdade, a Bíblia diz no livro de Ezequiel 20, versículo 12, e também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles. Portanto, o sábado de Deus foi dado a Adão e Eva no jardim do Éden, centenas de anos antes da existência da raça judia. Algumas pessoas dizem que o sábado é judeu, mas Adão e Eva não eram judeus. A Bíblia diz, na verdade, que quando Deus criou a raça humana, Ele separou o sábado. Os 10 mandamentos foram dados apenas para os judeus? Não matarás, não roubarás, não cometerás adultério. Não, foram dados para toda a raça humana. E quando a Bíblia diz lembre-se do sábado, é para toda a raça humana. É o memorial de Deus à criação.
Na verdade, Jesus, como na Bíblia diz, como era seu costume, Lucas 4, verso 16, entrou na sinagoga no sábado. Na verdade, Cristo apontou os seus seguidores para a frente. Após a cruz, em 7 depois de Cristo, quando Jerusalém seria destruída, e Cristo disse: fujam de Jerusalém em 7 depois de Cristo, e não era sábado. Por que ele diria isso? Se seus seguidores mais próximos não guardassem o sábado. Na verdade, o próprio Jesus disse em Marcos 2, versículo 27, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito para toda a raça humana. Eu prefiro aceitar o que Jesus disse do que o que algum ser humano escreveu em um livro. Os discípulos guardaram o sábado da Bíblia, eles não mudaram, porque na verdade as escrituras dizem em Atos 13 que o apóstolo Paulo, quando entrou na sinagoga para pregar o evangelho no sábado, os gentios, os não-judeus, disseram: Paulo, pregue para nós. Ele não disse amanhã ou no domingo, ele disse: voltem no próximo sábado. A Bíblia diz em Atos 13, versículo 42 e 44, e no próximo sábado, quase toda a cidade foi escutá-lo, ouvir as palavras de Deus. A Bíblia é bastante clara que o 7º dia da semana é o sábado. O dia que chamamos sábado, adoro isso neste texto da prosa. O que diz a Bíblia? A Bíblia é abençoada para mim. Os ensinamentos dos homens tantas vezes me enganaram, mas que seja minha única pergunta: o que diz a Bíblia? A Bíblia para mim. Esta noite quero apenas o que a Bíblia diz, e quanto a vocês, amigos, apenas o que escreveu Deus em suas palavras.